Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal Historiador e hoje eu tô aqui para ensinar um pouco de história ou de noção básica de conhecimento acadêmico para Paula Marisa e para Nando Moura. Então, gente, eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono do conhecimento universal, mas eu estudei, assim como outras pessoas estudaram também. Inclusive, a gente aprendeu a diferença de conhecimento científico e senso comum. E as pessoas hoje na internet não estão conseguindo mais distinguir isso, graças especialmente ao Nando Moura e a Paula Marisa, que fala toda assim, numa serenidade, numa tranquilidade e passa um monte de informação errada no canal dela. Pra quem não sabe, a Paula Marisa ela é formada em educação física. Eu não estou dizendo que por esse motivo ela não tem aptidão para falar de política, de história e de outros termos. Ela pode estudar sim para poder falar sobre essas coisas, mas eu quero dizer para você o seguinte: opiniões suas, Paula, como as opiniões do Nando Moura também são suas, não são opiniões de todo mundo. Vocês, como influenciadores e formadores de opinião, devem despertar o senso crítico do seu público e não fazer com que o seu público tenha o mesmo ponto de vista que vocês, indicando livros, indicando documentários que vocês assistem. Isso é o que vocês normalmente chamam de alienação, que vocês fazem exatamente assim. Eu dou aula de história nas escolas e eu tento explicar para meus alunos o tempo todo que o nazismo não é de esquerda só porque o nome do partido que o nazismo surgiu era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Não é porque o nome do partido é dos trabalhadores e socialistas que o nazismo era socialista ou de esquerda. Assim como a senhorita Paula Marisa disse no vídeo dela que Saddam Hussein era de esquerda porque ele era do Partido dos Trabalhadores. Isso é ridículo. Eu até fui lá no vídeo dela e comentei que a nomenclatura não quer dizer nada. A maior prova disso é que a China se declara hoje como comunista. Comunismo é um movimento de esquerda. E a China é a segunda maior potência econômica do mundo. Mas as práticas econômicas da China são práticas socialistas? Não. Ah, mas como a China é declaradamente socialista, então eu posso dizer que a China é um exemplo de sucesso econômico do socialismo. Óbvio que não. Não é porque a China se declara socialista que tudo que ela faz seja baseado no socialismo. Ainda vem a Paula Marisa para provar que o movimento nazista era de esquerda e se a população alemã e os empresários alemães quisessem importar produtos, tinham de assinar mais de 5 documentos. Claro, Paula Marisa, você já estudou sobre o fim da Primeira Guerra Mundial? Você sabia que a Alemanha foi tida como a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial e que por conta disso ela assinou um documento chamado Tratado de Versalhes, e nesse documento determinava que a Alemanha tinha de sofrer algumas sanções, dentre elas pagar uma multa bilionária de aproximadamente 33 bilhões de dólares às nações que venceram a guerra, perder 1/7 de seu território, não ter contingente militar com mais de 100 mil homens e teve o alistamento militar suspenso, e esses indivíduos não podiam utilizar armamento, e tinham outras sanções econômicas. Dentre essas sanções econômicas, para importar ou exportar algo, passar por um regime mais rígido. Assim como, se você não sabe também, a Alemanha passava por inspeções anuais para ver se a Alemanha estava ou não fabricando armamento militar, coisa que eles não podiam fazer, mas mesmo assim, quando Hitler assumiu, eles fizeram, tanto que a Segunda Guerra, quando começou, o mundo ficou surpreso de como é que a Alemanha tinha tanto armamento, se a Alemanha tinha sofrido uma sanção que não podia, por exemplo, ter armamentos militares ou produzir armamentos militares. Então, se você e o Nando Moura querem falar sobre política e serem levados a sério sobre política e história, apresentem outros autores, não apresenta um autor que uma comunidade mínima conhece não. Sabe por quê? Porque é óbvio que toda teoria tem aquela pessoa que é contra. Então eu vou sempre apoiar o que é contra? Não, você tem de fazer o seguinte: se você realmente quer instruir os seus seguidores a alguma coisa, indique para ele a leitura que você fez, mas indique a leitura que está refutando o que você está lendo, ou vice-versa, para que o próprio indivíduo construa o seu senso crítico e não se baseie em você. Aqui no meu canal, por exemplo, eu não indico documentário, eu não indico livro, sabe por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou estar fazendo com que o indivíduo ele pense do mesmo jeito que eu. E um senso crítico ele não pode se formar assim. Se eu der o meu ponto de vista, se eu apresentar documentários ou livros que eu gosto de ler, que eu leio, que eu acho que é correto, eu vou estar alienando o aluno ou o meu seguidor, se for o caso aqui do canal, por exemplo, a enxergar as coisas com o meu olhar, com o meu prisma. E a ideia do conhecimento científico, o conhecimento salutar, o conhecimento saudável não é essa. Eu fico vendo a luta que o coitado do Cleison, assim como eu, fica tendo aqui no YouTube para provar que os Nando Minions estão errados.
Não é porque discordo da esquerda não, porque ciência é ciência. E vocês precisam parar com essa história de que o mal do mundo é a esquerda. O mal do mundo é a esquerda. O presidente que está no nosso país agora, por exemplo, é declaradamente de direita. Ah, mas o PMDB era de esquerda. Não, o PMDB sempre foi meio conservador, se você não sabe disso. É só você ver quem são os aliados do PMDB. Se são partidos de esquerda ou partidos de direita. Mas eu nem vou entrar nesse mérito. Então, se vocês querem falar de política, falem. Tá? Mesmo Nando Moura não sendo formado em história, mas fazendo um monte de curso, né, para poder falar, lendo meia dúzia de livros do Olavo de Carvalho, lendo um monte de livro que eu já li, Guia Politicamente Correto da História do Brasil, Guia Politicamente Correto da História da América Latina, Guia Politicamente Correto da História do Mundo, e nem por isso eu venho aqui e falo assim, o Guia Politicamente Correto é uma coisa perfeita, magnânima, não. Por exemplo, o livro Guia Politicamente Correto da História do Brasil cita que Zumbi dos Palmares tinha escravo, mas ele não cita lá, por exemplo, que Zumbi dos Palmares nasceu no Quilombo, não tinha noção do que era a escravidão, e cita isso no livro, mas por que ele não deixa claro assim, não, Zumbi teve escravos porque ele era meio que um rei dentro do Quilombo? Não, e eu não tô aqui defendendo o Zumbi dos Palmares não, eu também acho que existem pessoas negras na história mais importantes que o Zumbi dos Palmares, mas o que eu quero dizer pra vocês que acompanham o canal do Nando Moura e o da Paula Marisa é o seguinte, cuidado com o que eles falam. Eu dou aula, por exemplo, de reforma e contra-reforma da Igreja Católica, que a Igreja Católica no passado era um terror, inclusive era um antro de perdição, de pecado, só que a igreja mudou. Estuda um pouquinho sobre Alexandre Borja, vê quem foi o Papa Alexandre Borja. Agora vê se eu fico recomendando, leia tal livro, veja tal documentário. Não, porque o aluno ele tem de pesquisar para ele saber, o inscrito do seu canal tem de pesquisar para ele saber. Você pode até indicar uma literatura, mas indique duas, uma que defende e uma que é contra, e faça com que ele leia. Você mostrou um documentário aí, por exemplo, há um tempo atrás, Nando Moura, dizendo que os islâmicos, 74% dos islâmicos, sei lá, 84% dos islâmicos, apoiava a Sharia, ou Sharia, como vocês queiram chamar. Só que você não citou, por exemplo, que a Sharia que o Estado Islâmico utiliza é deturpada, é uma versão que eles acham que é correta. Ah, mas é diferente. Não, acho que você nem sabe a diferença, Nando Moura, de xiitas e sunitas, tá? Então se você quer falar de um assunto, fale de forma correta, apresente o seu ponto de vista, está certíssimo, você pode colocar suas ideias para fora, mas defender a sua ideia como ideia científica comprovada, isso é mentira. E um autor não pode ter uma teoria mais relevante que 50 ou 100 autores que refutam aquela ideia. Você entendeu isso, a diferença, Nando Moura? Você entendeu, Paula Marisa? Pode falar sobre história, pode falar sobre política, mas estuda e apresenta os fatos do jeito que é correto e não do jeito que vocês querem pensar. Todo mundo mete o pau na Venezuela, todo mundo mete o pau na economia do Brasil. Aí eu vou chegar aqui e vou falar assim, gente, assista um documentário chamado A Revolução Não Será Televisionada e Ao Sul da Fronteira. Pronto, todo mundo que assistir vai ver que é tudo deturpado, que o socialismo é muito bom, que a Venezuela não é nada daquilo, que é tudo mentira do povo, que é aumento da mídia. Vocês vão ficar pensando assim. Assim como se eu indicar para vocês o documentário Zattergeist, você vai saber que Deus é uma invenção da Igreja Católica, que Deus e Jesus nunca existiu. Nossa, mas eu tô falando isso por quê? Só para vocês entenderem o nível de documentários que vocês podem encontrar na internet. Assim como eu posso indicar 300 livros também que refutem tudo que o Nando Moura e a Paula Marisa falam. Mas eu não vou indicar livrinho, sabe por quê? Porque eu não quero ganhar dinheiro. Fazendo com que vocês leiam. Como eu vi hoje o vídeo que a Paula Marisa botou, 10 maneiras, alguma coisa assim, de ler, de ser um bom leitor, sei lá, alguma coisa assim. Eu nem sei porque eu sou inscrito, mas nem acompanho. E você chega no canal do Nando Moura ou no canal da Paula Marisa e vai falar qualquer coisa, o público deles cagam que você é historiador, cagam que você é estudioso, não. O que importa é o que ela, que é professora de educação física, fala, ou que o Nando Moura, que é professor de música, fala, porque eles estão em contato direto com Olavo de Carvalho, no caso do Nando Moura, e a Paula Marisa é uma grande estudiosa da área. Aí você ainda quer que eu leve a sério o cara que diz que os Cavaleiros Templários encontraram o Brasil. E me vê um professor meia boca chamado Rafael, não sei das contas lá, para dizer que existem provas. E ainda diz lá que ajudou a escrever um capítulo do livro de Paulo Freire, se eu não me engano. Isso dá relevância em você para quê, Rafael? Eu também dei entrevista para uma revista recentemente, uma revista de história chamada História em Foco. Veja lá meu nome. Eu vou botar a foto da revista aqui para você ver. Veja lá a reportagem de capa aí, ó. Foi eu e um professor de antropologia falando sobre o judaísmo. Por isso eu sou autoridade especializada no judaísmo e tudo que eu falei não pode ser refutado. Ou eu tenho mais credibilidade que você porque eu estou numa revista? Não! Então aprenda a trabalhar a ciência da maneira correta, sabe por quê? Eu quero ver o pessoal chegar lá no dia do Enem, que o Brasil é um país comunista, e eu quero ver o resultado deles na prova. E eu quero que eles justifiquem lá. Assistirem ao canal da Paula Marisa e do Nando Moura, eu aprendi isso. Aí o professor vai fazer, beleza, porque toda a comunidade acadêmica, segundo vocês, é esquerdopata, né? Mas no ano de 2014 eu tentei entrar com um projeto lá de mestrado chamado As Novas Revoluções Bolivarianas. E sabe o que aconteceu?
Então, para finalizar essa história, estudem, apresentem fatos científicos. Por isso que tem uma diferença entre senso comum e conhecimento científico, é baseado no empirismo. A gente testa e prova que aquilo é verdade. Ah, mas tem algumas pessoas que refutam, que questionam. É para ter mesmo. Tem gente até hoje que questiona, por exemplo, a teoria evolucionista, e por causa disso a teoria evolucionista deixou de ser a mais importante sobre a evolução humana. Óbvio que não. Então, se vocês querem debater, sejam levados a sério dessa maneira, porque eu não levo vocês a sério em hipótese alguma. E espero que o público que esteja vendo esse vídeo aqui, que seja da Paula Marisa e do Nando Moura, entenda que eu não estou aqui para criticar o que eles falam como pessoa, não. Eles podem falar como pessoa o que eles quiserem. Agora, eles quererem insinuar que existe conhecimento científico que não são consolidados, ou que um ou outro pesquisador diz, queridos, não aceito, porque eu sou pesquisador e sei o que eu estou falando. Eu não passei 4 anos estudando na universidade, produzindo conteúdo, dando entrevista para revista, estudando conteúdo específico, conhecendo mais determinadas áreas que esses dois indivíduos, para eles chegarem aqui apenas porque acham que o mal do mundo é a esquerda e criticar coisas sem prova nenhuma, ou com um autor que ninguém conhece, ou às vezes até citando mais de um, mas que não tem relevância ou crédito, como o próprio Leon mostrou lá pro Nando Moura, que ele citou coisas erradas no próprio documento que ele leu. E aquele cara, por exemplo, do canal Ideias Radicais, que apesar de ter ideais claramente de direita também, tá? Ele é um cara coerente, ele apresenta várias coisas baseadas em estudo científico que se comprovam. Por isso que você não vê um monte de gente criticando ele. Agora me vê um Brasil paralelo, a Paula Marisa, o Nando Moura falar meia dúzia de merda na internet. Então se você é inscrito no Nando Moura da Paula Marisa e tá aqui, se você não entendeu o que eu tô falando, você pode ir embora. Porque eu não tô atacando nenhum dos dois. Agora, conhecimento científico, ele não pode ser alterado através de achismo, só através de pesquisa científica também. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que é que você faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e avisa todo mundo que aqui tem vídeo every day, ou day by day, não sei como é que diz em inglês, mas enfim, todos os dias, beleza? Fica aí fazendo maratona porque eu já fui, papai!